Lá pra meados de 2022, me lembro que estava sem nada pra fazer e comecei a rodar a Netflix procurando uma série nova pra assistir. Foi aí que me deparei com uma sitcom estrelando o Chevy Chase, um gênio da comédia que protagonizou um dos meus filmes favoritos, Férias Frustradas. Eu hesitei um pouco antes de começar, porque, pra ser sincero, eu odeio sitcoms. Pra quem não sabe, sitcom é um formato de série mais curto, com cerca de 22 minutos, que envolvem personagens comuns em ambientes cotidianos, passando por situações cômicas. E é daí que vem o nome, situação cômica. Sitcom. A questão é que eu não consigo assistir um episódio de 20 e poucos minutos, dos quais metade são risadas do além que te tiram totalmente a imersão do que tá rolando. Mas então descobri que Community era uma série que utilizava a técnica da câmera única. Diferente de sitcoms como Friends e Seinfeld, que são gravadas em um palco, utilizando um sistema com múltiplas câmeras posicionadas para captarem diversos ângulos distintos da mesma cena, frequentemente contando com uma plateia rindo a cada segundo do processo de filmagem, as sitcoms de câmera única são gravadas e editadas de forma similar à produção cinematográfica, como qualquer outra série de TV, ou streaming hoje em dia, com a única diferença de ser uma sitcom. E Community fez eu me apaixonar por esse tipo de sitcom. Tanto que depois eu acabei assistindo todas as outras séries que estavam no mesmo bloco de comédia da NBC, chamado Comedy Night Done Right. Algo como Noite de Comédia do Jeito Certo. Os carros-chefe desse bloco eram The Office, Parks and Recreation, 30 Rock e Community. Com Community sendo meio que a ovelha negra da NBC, por não ser algo mainstream que apelaria para o público demográfico da TV aberta. Quando eu voltei com o canal, decidi fazer vídeos sobre temas que ninguém no YouTube tinha feito. Ou pelo menos não tinham feito com todas as informações ou qualidade que poderia ter. Mas Community é um caso bem diferente. Existem milhares de vídeos sobre a série, com várias pessoas explicando a produção e dando a sua opinião sobre os personagens e arcos. Mas eu decidi que se todo mundo pode fazer o seu próprio vídeo de Community, eu posso fazer também. E mais, eu posso fazer de um jeito que eu gostaria de assistir. E apesar dele ter spoilers, já vou avisando de antemão que eles não estragam em nada a experiência do espectador. Como Community é uma série episódica e longa, não tem como eu chegar aqui e resumir episódio por episódio, sem tornar isso uma experiência maçante e repetitiva. Então, nesse vídeo eu vou fazer as coisas um pouco diferentes do último. Esse é o primeiro Cinedocs que eu faço do zero depois de 4 anos. E, pra ser sincero, eu tô com um pouco de medo de não chegar aos pés do vídeo de Volta para o Futuro. Inclusive, eu queria muito agradecer a todos que assistiram aquele vídeo, ao pessoal que comentou, curtiu e a galera que se inscreveu por causa dele. Eu demorei a beça pra fazer aquele vídeo e ele significa muito pra mim. Então, muito obrigado mesmo, de coração, por todo esse feedback positivo. Mas voltando pra esse vídeo aqui, que também foi feito com muito carinho, então eu não vejo nem o porquê eu não abrir o coração pra uma outra apreensão que eu tenho. A dele acabar não fazendo jus à série, porque ela merece, viu? Mas essa introdução já tá ficando longa demais, então já prepara o lanchinho, pega aquele garrafão com uma aguinha trincando de gelada pra aguentar esse calorão e roda a vinheta! Tudo começou em 2009. A NBC precisava de mais uma série para o bloco de comédias Comedy Night Done Right, e o escritor Dan Harmon, conhecido por ser um gênio, mas insuportável de se trabalhar, escreveu o roteiro de uma sitcom que ele chamou de Community. E em setembro do mesmo ano, o episódio piloto da melhor série de todos os tempos, na minha humilde opinião, estreou na madrugada de uma quinta-feira. O episódio apresentava um ex-advogado, Jeffrey Winger, que apesar de ser muito bom no que fazia, tinha um diploma falsificado. E agora que foi descoberto, precisa estudar em uma faculdade comunitária para receber um certificado legítimo. Mas ele é um cara que não se importa nem um pouquinho com estudar e aprender alguma coisa de fato, porque, segundo ele, pessoas inteligentes nunca precisaram aprender. Esse distúrbio de personalidade que faz ele ser egocêntrico, super se importar com a aparência e fazer de tudo pra conseguir o que quer, até passar por cima de amigos, foi causada pela ausência de seu pai, que o abandonou na infância. E ainda por cima, a faculdade que ele vai, Greendale, é uma bagunça que só.
Jeff então suborna um ex-cliente dele, Ian Duncan, que é um professor na faculdade, para passar o resultado de todos os testes que ele iria precisar fazer nesses 4 anos de curso. Ao mesmo tempo, ele tenta paquerar uma loira chamada Brita Perry, fingindo ter um grupo de estudos de espanhol, matéria que ela estava com dificuldade, para ter a chance de tentar ficar com ela. Mas o que ele não esperava é que ela iria convidar seu colega em comum, Abed, que por sua vez convidou outras pessoas para o tal grupo de estudos. E assim, conhecemos todo o elenco principal. Pierce Hawthorne, um velho herdeiro milionário e solitário, um bocado racista que está na faculdade há mais de 10 anos tentando fazer amigos e pegar mulheres. Annie Edison, uma garota estudiosa e promissora que teve suas chances de entrar em uma boa faculdade arruinadas por um vício em Adderall. Abed Nadir, um garoto indiano com síndrome de Asperger que tem dificuldade de se comunicar com as pessoas e usa de filmes, séries e referências cinematográficas para entender melhor o mundo ao seu redor. Troy Barnes, um ex-jogador de futebol americano que machucou o joelho e perdeu a sua bolsa de estudos. Ele estudou no mesmo colégio que a Annie na adolescência, e era o moleque popular, enquanto a Annie era aquela nerd estudiosa meio esquisita. E um foco, principalmente durante a primeira temporada, foi o fato da Annie ser apaixonada pelo Troy desde o ensino médio. Mas, com o tempo, os roteiristas abandonaram essa subtrama por ser tediosa demais. Shirley Bennett, uma mãe de 2 filhos, divorciada e super religiosa, mas com um problema de temperamento que a faz ser passiva-agressiva às vezes. No final, Jeff não consegue ficar com a Brita, e o grupo descobre toda a farsa. Mas após receber um calote do Duncan, ele consegue fazer as pazes com o grupo e todos acabam virando amigos. 7 pessoas totalmente diferentes, se juntando e se tornando literalmente uma família com o passar dos episódios. A série usa muito de tropes, referências e homenagens a outros filmes e séries para expressar a mensagem de um dado episódio, ou te ajudar a se conectar com os personagens. No piloto, por exemplo, o Abed chega até a reconhecer a conexão da situação que eles estão vivendo com a do filme Clube dos 5. Eu gostaria de saber por que eu tive que descobrir esse grupo por acaso. Agora sim a gente tá parecendo o Clube dos 5. Mas uma das coisas que me incomodam muito na primeira temporada é o romance entre Jeff e Brita. Porque, pra ser sincero, era uma dinâmica que estragava um pouco a série e a transformava mais em um romance. Igual a séries genéricas como Elite e Riverdale. E bem no final da primeira temporada, Brita confessa amar o Jeff. I love you. Só que ele taca o foda-se pra ela e vai beijar logo a Annie, que é um outro subplot que volta mais tarde na série e que é estranho pra caralho. Na primeira temporada, a Annie tem 19 anos e o Jeff tinha 39. São 20 anos de diferença. Esses fetiches que o Dan Harmon colocava na série prejudicaram e muito a minha experiência assistindo a primeira temporada, que apesar de ser boa, não chega aos pés da Era de Ouro, que foram a segunda e a terceira temporadas. E isso pra mim, claramente é um problema total do Dan Harmon. Até em Rick and Morty, cada vez mais ele foi colocando fetiches bizarros que só estragavam uma série com o potencial de ser maravilhosa. Mas pelo menos Community conseguiu, de certa forma, esquivar parcialmente disso, apesar de ainda ter resquícios do problema em outras temporadas. O episódio 23 da primeira temporada é onde finalmente a série consegue se achar e ter um estilo único e maravilhoso que eu nunca vi em nenhuma outra série. Esse sendo o episódio de Paintball, onde Jim Pelton, o reitor absolutamente incompetente que se preocupa mais em que fantasia ele vai usar do que em como melhorar a faculdade que tá literalmente caindo aos pedaços, decide fazer uma competição de paintball no campus, valendo o poder de escolher o horário das aulas no próximo ano letivo. O problema é que isso é ilegal. Então ele precisa mandar o professor de espanhol Ben Chang, um coreano completamente insano que atormentou a turma durante o ano inteiro, mas que ao mesmo tempo é um deus no paintball, entrar na competição para assegurar que nenhum aluno a vença. Mas mesmo com todas as medidas, Jeff é quem sai vitorioso, e ele obriga Jim Pelton a entregar o prêmio de qualquer jeito. No fim, Jeff o entrega a Shirley, para ela escolher aulas de tarde e poder passar mais tempo com seus filhos. E isso mostrou uma evolução gigantesca do personagem em apenas uma temporada. Nesse mesmo episódio, o Jeff finalmente consegue transar com a Brita, mas os dois percebem que foi um erro e que ele só
não são compatíveis. O romance entre Jeff e Brita ainda é mencionado algumas vezes em futuras temporadas, mas geralmente em tom cômico, sugerindo o quão absurdo seria eles namorarem. Outra coisa importante da primeira temporada aconteceu no episódio 24, quando o Chang pede um conselho pro Jeff sobre como conseguir um diploma falso. Ele conta que chantageou o reitor para que ele não visse seu diploma, alegando ser racismo questionar a veracidade do certificado por ser coreano. E que, na verdade, nunca nem estudou espanhol direito. Ao mesmo tempo, Anne estava com medo do grupo se separar no próximo ano, por existir a chance de não cursarem nenhuma matéria em comum. Descobrimos também que ela grava todas as aulas, para depois fazer anotações em seu caderno, e que quando Chang conversava com o Jeff, o dispositivo de gravação ainda estava ligado. Então ela usa essa oportunidade para dedurar o Chang. Assim a turma teria que refazer o curso de espanhol no próximo ano. Dessa forma, o Chang é demitido e substituído por uma professora mega rígida. E ao invés de repetir o curso, a turma vai ter que fazer uma prova super impossível para salvar as suas notas. Mas no final, quem salva o dia é o Pierce, que transa com a professora e a convence a deixar a prova mais fácil. Mas tirando tudo isso, a primeira temporada não tem nada demais. Ela apresenta os personagens e começa a construir o conceito de uma família de pessoas que eram estranhas e acabam se conectando. Até aí, era só mais uma sitcom normal. Mas graças a Deus eu continuei assistindo, porque quando eles foram renovados para uma segunda temporada em 2010, os roteiristas tiveram muito mais oportunidades de sair dos trilhos, inovar e criar histórias diferentes e malucas. A segunda temporada explora muito bem essa ideia de diferentes gêneros, tendo episódios de zumbis, faroeste, Dungeons and Dragons e até um episódio inteiro feito em stop motion. O primeiro episódio da temporada mostra que a turma começou a cursar antropologia e que agora Chang é um aluno na sala deles. E a professora é nada mais nada menos que Betty White, que se revela completamente maluca, lançando uma flecha no Jeff e sendo presa logo em seguida, fazendo com que Duncan seja o substituto dela durante todo o resto da temporada. Uma das coisas que ficaram muito fortes na segunda temporada é a amizade entre Troy e Abed. No final de cada episódio existem segmentos chamados de end tags, e os roteiristas perceberam a química que os atores Donald Glover e Danny Pudi tinham, o que na primeira temporada proporcionou um dos momentos mais icônicos da série toda, que é quando eles fazem um rap pra aula de espanhol. No início, os roteiristas tinham tentado forçar uma amizade entre Troy e Pierce, fazendo até ele se mudar pra mansão de Pierce no final da primeira temporada. Mas logo eles viram que isso não ia dar certo, e com o Troy ficando cada vez mais nerd, a dupla Troy e Abed parecia inevitável. Um outro segmento do final que ficou muito famoso e aconteceu de novo em diversos episódios era o quadro de jornal fictício chamado Troy e Abed na manhã. Foi mal, gente. É bom demais, eu não consigo nem me conter. Brincadeiras à parte, outra coisa que ficou muito mais forte na segunda temporada foi a paixão do Dean pelo Jeff, que proporcionou vários momentos hilários durante o restante da série. Eu acho muito interessante também se aprofundar nesses episódios especiais que eu mencionei, principalmente os que alternam de gênero e parecem uma série totalmente diferente, mas ao mesmo tempo carregando a energia da série, que pra mim são os melhores. O episódio de Halloween dessa temporada é muito mais caótico e memorável do que o da primeira. É mostrado que na festa de Halloween de Greendale, o Dean tentou economizar e comprou comida com restos nucleares do exército americano ilegalmente. Então os estudantes começam a se infectar e morder uns aos outros, transformando todo mundo em zumbi. No final, o Troy consegue salvar a todos e o governo americano chega e apaga a memória de geral. Só que no mesmo episódio, a Shirley, que estava voltando com seu ex-marido, e o Chang acabam transando em um momento de desespero. Mas o Chang deixou um voicemail pro Troy durante a noite contando a respeito disso. E essa é a única memória que todo mundo tem sobre o assunto. E o pior é que depois acaba acontecendo da Shirley descobrir estar grávida e não saber se é do seu namorado e ex-marido Andrew ou do Chang. E é lógico, ela o evita totalmente por ele ser mentalmente desequilibrado. E só no episódio 22 ela faz um parto de emergência no meio da sala e o bebê acaba realmente não sendo do Chang. Mas adivinha só quem fez o parto? O Abed. E como que ele sabia como fazer um parto? Porque no episódio anterior, no segundo plano do decorrer das cenas,
ele ajudou um casal a fazer um parto de emergência, literalmente nos fundos do episódio. É bizarro como essa série consegue fazer subtramas utilizando o plano de fundo das cenas. E acreditem ou não, isso volta a ser importante em futuros episódios. O episódio em stop motion, que também é o episódio de Natal, começa com Abed alucinando o campus inteiro em animação. E Duncan, que além de ser substituto de antropologia, é o professor de psicologia da faculdade, diz que Abed tem um risco de ser expulso por estar legalmente doente. Então ele conduz um experimento com o grupo, que leva a gente pra dentro da imaginação do Abed, levando a turma em uma aventura no Polo Norte para descobrir o verdadeiro significado do Natal. E Duncan a descobrir o porquê o Abed ficou assim justo no Natal. E no final, descobrimos que foi por conta de sua mãe, que mesmo após se divorciar de seu pai, ia visitá-lo todo o Natal para assistirem juntos ao filme Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. Mas agora que tem outra família, não pode mais visitá-lo como antes. No final, Abed percebe que agora ele também tem uma nova família, reforçando o tema da série sobre uma família feita por pessoas que costumavam ser totalmente desconhecidas e diferentes. No episódio 16, o Pierce finge que está morrendo e começa a jogar jogos de manipulação com o grupo. E esse episódio é gravado como um documentário feito pelo Abed. A manipulação mais pesada acontece com o Jeff, por conta do Pierce falar que localizou o pai dele e que ele estava vindo pro hospital naquele exato momento. Mas o Jeff descobre que é tudo uma farsa e acaba espancando o Pierce no final do episódio. Isso tudo aconteceu por Pierce se sentir cada vez mais excluído do grupo, o que realmente era verdade, muito por causa das suas falas, que ficavam cada vez mais problemáticas. O episódio 14, que é o meu favorito da série, foi removido da Netflix, por conta de um blackface feito pelo Chang, sendo que isso foi feito exatamente como uma ironia e para representar um Drow, um elfo negro de Dungeons & Dragons, fato que foi mencionado no próprio episódio. Mas nele vemos o Jeff juntando o grupo para ajudar Neil, que é apelidado no campus como Neil Gordo, a sair da depressão. E como eles fazem isso? Organizando uma partida do jogo favorito dele, Dungeons & Dragons, o famoso D&D. Eles decidem não convidar o Pierce por causa de seus comentários maldosos e sua necessidade de ser sempre o centro das atenções. Mas ele acaba descobrindo, chega putaço metendo louco na sala, aloprando o Neil e entra no jogo com o único propósito de derrotar o Neil. Porque na cabeça do Pierce, o moleque tá substituindo seu lugar no grupo. No final é revelado que o Jeff só fez tudo isso por se sentir culpado de inventar o apelido Neil Gordo. Por ele mostrar estar arrependido, Neil o perdoa e juntos todos vencem o Pierce. Essa saga do Pierce como antagonista estoura no episódio final da temporada, que mostra uma nova competição de paintball, dessa vez em um estilo faroeste. Esse novo campeonato está sendo patrocinado pela empresa Pistol Patty, que oferece um prêmio de $100 mil. O Pierce cria um império na escola e no final ele decide sair do grupo de estudos. Mas então descobrimos que essa tal Pistol Patty era só uma fachada da City College, uma faculdade concorrente de Greendale. E eles começam a enviar vários profissionais para eliminar os alunos. Assim não precisariam pagar o prêmio a um deles e Greendale terminaria toda destruída. No final, quem consegue ganhar é o próprio Pierce, que em um ato de bondade doa esse dinheiro para Greendale. E assim acaba a segunda temporada, com o Pierce oficialmente fora do grupo. A terceira temporada, pra mim, sem sombra de dúvidas, é a melhor de toda a série. Nesse novo ano letivo, a turma começa a cursar biologia com o professor Marshall Kane. E apesar dessa temporada não ter tantos episódios que misturam temas e diferentes gêneros, ela consegue se manter em um nível de qualidade consistente em literalmente todos os episódios da temporada. Bom, a minha intenção não é mais narrar todos os eventos em ordem cronológica, mas sim convencer mais pessoas a assistirem essa obra de arte. E vocês vão perceber que, a partir de agora, nós vamos passar cada vez menos tempo falando sobre cada temporada. Mas vamos lá, um dos meus episódios favoritos dessa temporada é o episódio 20, no qual, após a morte do pai de Pierce, ele precisa derrotar seu irmão bastardo em um videogame para só então ter direito a receber a sua herança. Mas no fim, Pierce percebe que seu irmão merece a herança, por ter tido que aguentar o pai deles durante todos esses anos, e nem mesmo ter o seu próprio sobrenome. E isso mostra uma evolução do caralho do Pierce, e gera um dos melhores momentos da série. Mas o melhor é que alguns fãs chegaram a recriar esse jogo na vida real.
Mas, pra ser sincero, eu ainda tô preso na mesma fase já faz alguns meses. Ah, e o episódio mais aclamado pela crítica também está nessa temporada. O episódio 4, que tem uma nota de 9.8 no IMDb. Ele apresenta o desenrolar de diferentes linhas temporais, dependendo de quem iria descer para pegar a pizza na noite de inauguração do apartamento do Troy e do Abed. E na real, eu nem imagino a dificuldade que não deve ter sido escrever aquele roteiro. Não só é um dos melhores episódios da série, mas também é um dos melhores episódios de TV no geral. Outro episódio que também é muito amado, mas na minha opinião meio estranho, é o episódio 10, que é basicamente Community zoando Glee por 20 minutos seguidos. E isso rendeu uma das cenas mais esquisitas da série. Mas você vai ter que assistir pra saber. Outro episódio muito bom e que foi dividido em duas partes mostra uma guerra entre Troy e Abed, na qual eles transformam Greendale em um verdadeiro campo de guerra após discordarem numa discussão sobre que material deveriam usar para construir o seu forte: travesseiros ou almofadas? Um dos plots mais cartunescos da série também acontece nessa temporada, quando Chang, após virar o segurança do campus, troca o Jim por um dublê e transforma Greendale em uma monarquia sob seu controle. E sim, é tão bizarro e engraçado quanto soa ser. Mas, como nem tudo são rosas, o fim da terceira temporada também levou ao fim da época de ouro da série. E isso foi causado por duas figuraças pra lá de polêmicas da produção: Dan Harmon, o criador, e Chevy Chase, o Pierce. Dan Harmon sempre foi um cara difícil de se lidar, oscilando entre procrastinar ou ser mega perfeccionista. E Chevy Chase também era um ator bem complicado de se trabalhar, se recusando a gravar cenas e até, em dado momento, chamando o Donald Glover da N-word. Aquela polêmica e extremamente racista palavrinha com N que você não deveria dizer em hipótese alguma. Bom, e o que acontece quando se juntam duas pessoas problemáticas e difíceis de lidar? É isso aí. Dá merda. Na festa de finalização da terceira temporada, Dan Harmon convenceu todo mundo a gritar: "Vai tomar no seu cu, Chevy Chase!" enquanto ele tava lá, com a sua esposa e filha. E por conta disso, o Chevy mandou um voice e-mail xingando o Dan Harmon de tudo quanto é nome imaginável. E agora você deve estar se perguntando, o que o Dan Harmon fez? Ele mostrou esse voice e-mail no seu show de stand-up. Tipo, caralho! Isso é tão surreal que dava até pra ser o plot de um dos episódios da série. Mas bem, eu acho que a NBC não gostou nem um pouquinho da repercussão que toda essa briga pública tava gerando. Então, a partir daí, Dan Harmon não teria mais nenhum envolvimento criativo com a série. E isso nos leva à quarta temporada, que não foi só horrível, mas quase arruinou a série. E na moral, parecia uma fanfic tirada direto do Wattpad. Quem entrou no lugar do Dan Harmon como showrunner foi a dupla David Garashio e Moses Sport. E o último projeto deles tinha sido uma sitcom genérica horrível, e até certo ponto racista, chamada Aliens nos Estados Unidos. Essa temporada teve um número menor de episódios, contando com apenas 13. E cá entre nós, eu tenho zero interesse de me aprofundar nessa temporada, porque ela não tem nada de icônico ou especial. Pra vocês terem uma ideia, nas futuras temporadas, os próprios personagens se referem a essa época como o ano do vazamento de gás, tentando explicar que todo mundo estava agindo de modo meio diferente por ter sido literalmente um delírio coletivo. What happened to Annie, the unstoppable go-getter? Well, there was that gas leak last year. Oh, don't blame it all on the gas leak year. A pior coisa da temporada, e até da série, foi a trama da Changnesia, que eu veemente me recuso a mostrar aqui, de tão ruim que é. As únicas coisas minimamente interessantes que aconteceram nessa temporada, e que mesmo assim foram pessimamente executadas, foi o curto romance entre Brita e Troy, e a formatura de Jeff Winger após 4 anos em Greendale. E também teve o romance do Abed com a Rachel, interpretada pela Brie Larson, que foi até relativamente bem explorado. Mas, como ela estourou na época e com a fama gigantesca que conseguiu, passou a trabalhar em muitos projetos paralelos, a personagem só sumiu. O feedback da quarta temporada foi tão negativo que agora, além de não estar rendendo muito dinheiro, a série estava sendo massacrada pelas críticas. Então, a NBC não teve escolha a não ser recontratar Dan Harmon e começar essa nova fase com um novo episódio piloto. Jeff Winger voltou a ser advogado, mas dessa vez só defendendo gente que ele realmente acha ser do bem. Ou seja, ele acaba falindo.
Mas então foi abordado por outro advogado que também perdeu tudo, interpretado pelo Lou de Hot Tub Time Machine. E pra surpresa de todos, era o cara que o tinha dedurado por ter um diploma falso. Ele convence o Jeffrey a visitar Greendale para conseguir os dados de um ex-aluno que se formou em engenharia, mas projetou uma ponte que acabou caindo. Esse caso poderia ser o que salvaria a carreira dos dois. Mas quando chega lá, o Jim fica super animado e para não levantar suspeitas, o Jeff inventa que quer criar um comitê para salvar Greendale. Então o Jim acaba ligando pro Abed, que por sua vez liga pra todo mundo, menos o Pierce. E pro azar do Jeff, a galera toda se reúne. Pra piorar mais ainda, ele descobre que o Jim destruiu todos os arquivos desse ex-aluno. Mas aí ele percebe que todos do grupo de estudos acabaram se fudendo muito na vida. Então ele liga pro outro advogado e fala que agora eles têm 5 novos clientes. Ele consegue manipular a galera a querer processar Greendale por ter tirado 4 anos da vida deles. Depois ele dá um jeito de tirar o outro advogado do caso, que fica puto e revela pro grupo que o Jeff manipulou eles desde o início. Mas depois de ver um holograma do Pierce, que não faço ideia de como topou fazer um cameo nessa temporada, ele é convencido a não abandonar Greendale. Ele então conversa com o Jim e consegue um emprego como professor. E não só isso, mas também convence de novo a turma, mas dessa vez a voltar a Greendale focando em novas formações acadêmicas. E assim, realmente criam um comitê para salvar Greendale. E vou te falar, essa temporada quase chegou aos pés da terceira e da segunda. É realmente muito boa. Eu fico chocado em como Dan Harmon conseguiu reviver a série, mesmo depois de tudo. Pra vocês terem uma noção, um dos melhores episódios da série toda acontece nessa temporada. E é uma paródia dos filmes do David Fincher, onde Jeff e Annie investigam um cara que joga moedas na cueca das pessoas em momentos aleatórios. Cara, é engraçado pra cacete ver a faculdade inteira levando esse assunto com a maior seriedade do mundo. E isso criou um dos maiores mistérios da série, gerando até vídeo do The Film Theory, porque simplesmente nunca foi revelado. E no final do episódio, a gente descobre que o Pierce morreu. E assim, apesar de toda a problemática envolvendo o Chevy Chase, ele era um dos personagens mais importantes da série. Então, foi realmente um dos momentos mais marcantes na série inteira. E o próximo episódio mostra o grupo fazendo um teste com um detector de mentiras. Só assim poderiam receber o que o Pierce deixou para cada um deles em seu testamento. E no final, surpreendendo a todos, Pierce deixa toda a sua fortuna para o Troy. E isso é um callback direto da primeira temporada, quando os roteiristas tentaram forçar uma amizade entre os dois, que mesmo que não tenha sido muito aproveitada, foi da hora enquanto durou. A única condição é que ele teria que partir em uma jornada ao redor do mundo, velejando um barco por 2 anos com o ator LeVar Burton, para só então receber a tal herança. E pra tristeza do Abed, ele aceita. E o próximo episódio mostra a despedida do Troy. O Abed tenta de tudo, e até faz um jogo de O Chão é Lava envolvendo o campus inteiro. Mas no final, ele tem que aceitar que seu melhor amigo vai partir. Essa temporada tem episódios muito bons, como o episódio 8, onde uma empresa faz um teste de aplicativo de dar notas para as outras pessoas. E isso transforma Greendale em uma verdadeira distopia. Ah, e agora o Chang virou um professor de matemática. Não faço a menor ideia de como. E apesar de ter conseguido restabelecer o apelo crítico da série, os números de audiência ainda eram bem abaixo do esperado. Assim, no final da 5ª temporada, a NBC cancelou o Community. E isso causou uma grande revolta entre os fãs, muito por conta da profecia de 6 temporadas e um filme, que o Abed vivia repetindo no decorrer da série. 6 seasons and a movie! Então a Yahoo, sim, o navegador, que estava criando um serviço de streaming chamado Yahoo Screen, resolveu comprar os direitos de Community e fazer uma 6ª temporada. Mas por ter feito parte de um serviço de streaming tão ruim quanto o da Yahoo, ela acabou sendo a temporada menos vista da série, o que causou um prejuízo tão grande para a Yahoo que eles tiveram que fechar o Yahoo Screen após poucos anos em operação. A atriz que faz a Shirley, a Yvette Nicole Brown, teve que sair da série para cuidar do pai que estava doente. Então na série é mostrado que a personagem teve que se mudar também pelo mesmo motivo, e que agora ela trabalha como cozinheira para um investigador profissional que é cadeirante. Mas apesar disso, surgiram 2 personagens bons pra caralho. O Elroy, um cientista e inventor que se juntou ao grupo após virar chefe do departamento de informática, e Frank, que foi contratada para ajudar a restabelecer Greendale. Mas mesmo com todas essas dificuldades durante a produção, a 6ª temporada é muito boa.
Tem vários episódios incríveis, como o episódio 8, onde após Chang se tornar uma celebridade momentânea por conta de um meme de um comercial que ele participou, o grupo descobre que existe um projeto abandonado do Abed, no qual ele gravou uma cena do Chang em um fundo verde. O comitê vê isso como uma forma de ganhar dinheiro fácil e decidem gravar um filme horrível em cima desses pequenos clipes. Ou então o episódio em que a turma vai no casamento do Garrett e no meio dos votos descobrem que a noiva era prima dele, gerando uma das cenas mais engraçadas na série toda. É também nessa temporada que acontece a volta das competições de paintball, que após reclamações da equipe de limpeza, são totalmente proibidas no campus e precisam acontecer secretamente. Agora que a série acabou, eu só queria passar um pouco por cima dos episódios extras, comerciais e curtas que foram feitos durante a produção. Basicamente, todas as vezes que os atores apareceram interpretando os personagens, só que fora da série. Tem um episódio na segunda temporada, onde o Abed menciona ter sido figurante durante uma das cenas da série Cougar Town. E se você pesquisar, descobre que ele realmente foi. E cara, parando pra pensar, esse foi um dos crossovers mais aleatórios do mundo. Ao invés de fazer um crossover com séries similares como Arrested Development ou 30 Rock, eles decidem fazer com, Cougar Town? Enfim. Outra vez que Community apareceu em outro filme ou série foi no primeiro Aranhaverso, onde um clipe do Troy com um pijama do Homem-Aranha aparece na TV da casa do Aaron Davis. E cara, a história por trás disso é simplesmente sensacional. Essa cena foi uma referência à campanha que os fãs estavam fazendo no Twitter na época para escalarem o Donald Glover como Peter Parker no filme do espetacular Homem-Aranha. Sabemos que o papel ficou com Andrew Garfield, mas essa cena da segunda temporada de Community acabou sendo a inspiração pro Brian Michael Bendis criar um Homem-Aranha negro. É isso aí. O Troy foi a inspiração para o Miles Morales. E esse também foi o motivo pelo qual Donald Glover se tornou o Prowler no MCU, contando até com um cameo em live action no segundo Aranhaverso. Aí, só pra avisar, a partir de agora pode acabar ficando meio repetitivo, mas eu realmente quero falar sobre todas as outras coisas. Então, se não for muito a tua vibe, você pode só pular essa parte do vídeo, beleza? Eu também gostaria muito de agradecer ao David Seeger, o diretor da maioria desses curtas, que me mandou todos os arquivos em HD por e-mail. Fica aí o meu muitíssimo obrigado. Inclusive, se você quiser assistir tudo organizadinho, eu postei no archive.org e o link está aqui na descrição. Mas vamos lá. Temos uma série de 4 vídeos que foram feitos para falar sobre os 5 pilares de Greendale. E ele é narrado pelo Pat Isaacson, que é interpretado pelo próprio Dan Harmon. 3 curtas produzidos pelo Abed durante a primeira temporada também foram lançados, junto com um projeto de espanhol de quando Chang ainda era professor, feito por Abed e Star Burns. 3 mini-episódios do Tempo de Descanso entre os estudos da turma também foram incluídos em um dos DVDs. 3 comerciais para os Emmys de 2011, que por sinal eles injustamente só foram indicados em um prêmio. 3 curtas do Horário de Expediente do Jim Pelton. Mais 3 curtas animados, onde o grupo tira proveito de Abed após ele ganhar a chave geral de Greendale. Um vídeo para o canal College Humor, feito durante um hiatus da 3ª temporada. Um comercial para anunciar o atraso da 4ª temporada. Um vídeo promocional do Jim Pelton, também para a 4ª temporada. Um curta de Natal, feito para promover a 5ª temporada. Um comercial para a Honda, estrelando o Abed e o Jim. Um curta de reencontro, feito em 2020 para promover o partido do Joe Biden. Um comercial para o site da NBC. Vários comerciais para os serviços de streaming Hulu e de quando a série tinha sido sindicalizada para o Comedy Central. Um vídeo do Jim feito para ser enviado ao seu parceiro durante o Dia dos Namorados. Um quadrinho meio bizarro do Kick Puncher escrito por Troy e Abed, que foi incluído nos DVDs. Uma participação no comercial para o Super Bowl feito pela NBC em 2012. E para finalizar, um vídeo promocional avisando que a 6ª temporada estaria no Yahoo Screen. Caramba! Essa parte acabou ficando meio chata, mas... fazer o quê? Eu queria muito colocar ela, então foi mal aí. Mas agora, pra acabar o vídeo em uma nota positiva, vamos falar sobre a outra parte da profecia 6 temporadas e um filme. Desde que a série acabou, lá em 2015, uma penca de fãs enchem o saco perguntando se realmente teria um filme. E isso parecia muito improvável, considerando o quão famoso Donald Glover se tornou após sair da série. E fazer um filme sem o Troy seria inviável. Mas junto com esse vídeo do Biden em 2020, o elenco inteiro,
menos o Chevy Chase, se reuniu para fazer uma leitura de roteiro do episódio 4 da 5ª temporada como parte de uma campanha beneficente. Isso reacendeu a esperança dos fãs. E por Community estar na Netflix, estava ganhando mais audiência do que nunca. Foi assim que muitos fãs conheceram a série, como eu, por exemplo. E em 30 de setembro de 2022, foi anunciado um filme no serviço de streaming americano Peacock, com todo o elenco retornando. Era pro filme ter sido gravado ano passado, mas por conta da greve dos roteiristas e atores, ele foi adiado e começou a passar por mais revisões de escrita. Em 1º de fevereiro de 2024, Donald Glover reforçou que participaria do filme e que foi informado de que o roteiro estava pronto. Mas daí, Dan Harmon confessou ter mentido pra ele e que ainda estava fazendo umas micro-revisões finais. E agora, o filme está previsto para começar as gravações em torno de julho desse ano. Em mais uma entrevista com Donald Glover, agora em 7 de fevereiro, ele revelou saber o plot do filme. Vai ser um documentário gravado pelo Abed em um reencontro de turma em Greendale. E pra mim, como fã, essa ideia parece ser magnífica! Fazer esse vídeo significou muito pra mim, porque da mesma forma que BTTF é meu filme favorito, Community é minha série favorita. E eu queria demais fazer um vídeo pra mostrar essa série pra mais pessoas. Então, se você ainda não viu, por favor, dê uma chance. Talvez demore um pouco pra você pegar a essência da série, principalmente na primeira temporada. Mas quando você pegar, eu te garanto que você vai viciar! Community não é apenas mais uma sitcom que fica em arquétipos rasos e clichês. Community é uma série que sai da zona de conforto, que mistura comédia, drama, suspense e até musicais em um episódio. Community é uma série em que, principalmente na Era de Ouro, a cada semana, cada episódio que você assistia conseguia ser genial, de um jeito completamente diferente. Eu poderia ficar falando dessa série por horas e horas e horas afinco, mas esse vídeo já tá ficando meio longo, então eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que ele tenha cumprido seu propósito de convencer mais pessoas a assistirem essa série maravilhosa. E só lembrando, é o primeiro vídeo que eu tô roteirizando do zero em 4 anos. Então, talvez não seja lá o vídeo mais perfeito do mundo, mas eu agradeço de coração por você ter assistido até aqui. E fiquem até o final, porque durante os créditos tem um montão de surpresas especialmente preparadas para vocês que são fãs da série. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Oh, hello. It's me, Joel McHale. How are you, Tudocine? Oh, I hope you're well. It could be Tudocine, but I think it's Tudocine. Is it Italian? I don't know. It could be. Is it Spanish? Maybe. I don't know. It could be some other language that the aliens are sending to us, but apparently Tudocine is your channel, and I'm excited for you guys. Whatever it is you do, that could be film. Sounds like it. Or perhaps it's a private army that is going to invade another country, which is terrible. But I don't know what it is, but Tudocine, good luck. All right? And I hope this channel works out well. Tudocine. Tudocine. Tudocine? Could be any of those things. I don't really know, but I hope you can take this video, cut it up, and use it however you like. But congrats, Tudocine. I'll do it 3 different ways. Congrats, Tudocine, on your new channel. Let's, everybody watch. How about that? Hey, Tudocine, everybody watch. Tudocine. Hey, it's Joel McHale. Go watch this channel. I hopefully got that right. We'll see. It's been, it's been fun, Tudocine. And I hope everyone's watching your channel. All right, this is Joel McHale. I'll see you later. I hope this worked. Did it? Maybe. Just cut it up. You'll see. Okay. What is up to everybody watching Tudocine today? My name is Charlie Kuntz, aka Duquesne of Clan Duquesne, Real Neil with Pipes of Steel, from a little show called Community, and I just want to stop by and thank all of you for watching. Thank you for loving the show. The fandom is almost more powerful than the show itself, and it continues to grow and grow and grow. So I thank all of you. I know all of you to be lovely people. Every Community fan I've ever met has been, and I hope you enjoy the chat today, and thank you for watching Tudocine. Have fun, everybody. Cheers. Hey, yeah, baby, it's me, Todd from Community.
I just wanted to say thanks for watching this video, because it's a really good one. And I just want to give everybody a shout out there, just let you all know I'm doing okay. I get a lot of texts, a lot of worried, concerned texts, but I am doing fine. I'm perfectly in my mind smart and not crazy, as you all know. But love this video, love this channel, and I love each and every one of you. I look forward to seeing you in person and giving you all a kiss on the lips. Thanks again for watching.